Bom, capim-elefante. Diferente da cana, né, ele tem algumas peculiaridades. Ele tende a ser um pouco mais nutritivo, né, e digestível. Então, o valor nutritivo dele é melhor. E ele apresenta uma produção de forragem mais escalonada, diferente da cana. A cana a gente tem uma concentração, uma única colheita ao longo do ano. O capim-elefante tem várias colheitas ao longo do ano. Então, qual que é a vantagem do capim-elefante em relação a outros capins? É que ele produz muito mais por metro quadrado que outros capins, né? E com isso eu consigo maximizar, ter uma determinada área onde eu tenho uma alta produtividade e que eu vou conseguir ter resultados de ganho de peso, de produção de leite também bastante satisfatórios, tá? Os principais cultivares aí do capim-elefante são Cameroon, Merck, Napier. Então esses aqui a gente usa como capineira mesmo. E o anão. O capim-elefante anão, ele pode ser usado como capineira, mas ele também tem sido bastante usado como forragem para capim. Gente, deu branco aqui. Pastejo rotacionado, tá? Então, eu consigo ter uma forragem com alta produção de matéria seca por hectare, onde eu posso colocar os animais para pastejar. Esses outros três aqui, ó, a gente tem que cortar, triturar e fornecer para os animais, tá? Capim-elefante, eu posso deixar o animal pastejar, porque ele tem um porte um pouco menor. Porém, os cuidados com o manejo são muito intensivos, né? Eu tenho que, por exemplo, ele não é recomendado para um pastejo contínuo, mas para um pastejo rotacionado, ele é recomendado. E aí, você não pode ter períodos de descanso maiores que 2 dias. Não, o ideal mesmo é que você tenha, com capim-elefante anão, um período de ocupação de 1 dia. Na pior das hipóteses, 2 dias, tá? Mas mais que isso, começa a ter problema de manejo, tá? Tamanho da área a ser definida, né? A ser plantada. Então, como o capim-elefante a gente não tem um único corte no período da seca, né? A gente tem cortes aí ao longo das águas, 2 a 3 cortes no período das águas e um corte no período da seca. Mas esse corte do período da seca, ele é um corte residual, né? É com aquele crescimento de forragem que tem com o resíduo de água que você tem no solo ali das últimas chuvas do período chuvoso. Então, um crescimento menor e que você vai conseguir fazer o corte ali só no período da seca, tá? Então vai ter 3 a 4 cortes por ano com o capim-elefante. Então, para você fazer o dimensionamento da área, você pode fazer o dimensionamento aí estimando a produtividade apenas para o período seco do ano, tá? Por exemplo, né, que nós temos uma situação de animais que pesam em média 400 quilos, 100 animais e 30 dias que vai ser servido esse capim durante o, o período da seca, tá? Bom, antes disso, a gente vai considerar como período de teor de matéria seca 25% e consumo de matéria seca de 2% do peso vivo. É diferente da cana, que eu já estipulo uma quantidade máxima de cana, porque tem limitações, aqui eu já posso fornecer 100% da alimentação desses animais com capim-elefante, tá? Dado os seus valores nutricionais. Então, a produtividade média de toneladas de matéria verde gira em torno aí de 150 toneladas de matéria verde por hectare ano, tá? E aí nós temos uma produção de aproximadamente 10% apenas no período da seca, ou seja, 80% de tudo que é produzido, desculpa, 80 não, 90% de tudo que é produzido, basicamente no período das águas, tá?
Então, como que ele fez o cálculo aqui? Pega 150 toneladas, que é a estimativa, e quer descobrir quanto que é 10% disso. Ou seja, apenas 15% vai ser o crescimento dessa forragem ali no período da seca, tá? Então, depois ele calcula quanto que isso dá em matéria seca. Ó, 15 toneladas de matéria verde, sendo que ela tem 25% de matéria seca na sua composição, equivale a uma produção de 3.075 quilos, de 3,75 toneladas de matéria seca por hectare. Então, calcula o consumo diário de cada animal. Ó. 400 quilos, 2% do peso vivo é igual a 8 quilos. Então, cada animal vai comer 8 quilos de matéria seca por dia. Então, são 8 quilos vezes 30 dias. Cada animal consome 240 quilos de matéria seca nesse um mês. E aí a gente tem o consumo total, 100 animais vezes o que cada animal consome. Isso daí dá 24 mil quilos de matéria seca. Ou seja, dividindo o consumo pela produção de matéria seca, a gente tem o tamanho da área a ser plantada. Então, você vai plantar uma área de 6,4 hectares. Ah, mas e no período das águas? No período das águas você vai também conseguir alimentar esses animais. Só que aí a sua produção tende a ser maior um pouco. Você tem 90% dela no período das águas. O que vai acontecer? Se você tiver 4 cortes no período das águas, você vai conseguir. Aí você vai dividir esses 90% por 4 e aí você vai ter que fazer um pequeno ajuste de lotação, tá? Talvez um pouco menos de animais ou talvez um pouco mais de animais, provavelmente um pouco mais de animais, tá? Mas esses ajustes eles devem ser feitos, tá? Então não muda muito da cana a escolha do local, né? Principalmente porque são áreas mecanizadas que você está sempre fazendo adubação de cobertura, você está fazendo corte, né? Você pode também fazer corte já com ensiladeira para já fornecer picado. Né? Então, a topografia é importante nesse sentido, tá? Fertilidade do solo. Mesma conversa, fazer análise de acordo com a recomendação, né? Igual a gente falou lá sobre a cana, tá? E que vocês também já estão sabendo disso daí já há algum tempo. Para o capim-elefante, a gente pode trabalhar aí com a saturação desejável de 50, tá? Então, mesma coisa, você vai pegar lá a sua saturação desejada, vai botar na fórmula lá e vai calcular e depois achar a quantidade de calcário a ser jogada, tá? Não tem segredo aqui. Preparo do solo, a mesma coisa, gradagem, aração e depois abertura de sulco, tá? Calcário, fica a critério, 100% antes da gradagem ou 50% gradagem, 50% na nivelação, tá? Profundidade de sulco, aproximada a 20 centímetros, e distância entre sulcos em torno de 0,8 a 1 metro, tá? Adubação de estabelecimento, de acordo com a análise de solo, tá? Então, ó, teores de argila, quantidade de fósforo disponível no solo e aqui a dose de fósforo que você vai jogar de acordo com as características que estão ali na amostra de solo, tá? Então, o cálculo de adubação é igual que a gente fez para cana, né? Vou lá na tabela, acho quanto que é a dose de P2O5 que eu tenho que jogar e depois eu calculo pela quantidade do adubo formulado que eu vou trabalhar, ok? Potássio, a mesma coisa. De acordo com o potássio no solo, você distribui você faz a recomendação da sua dose de potássio, tá? Cálculo, a mesma coisa. De acordo com a tabela, achou a exigência ali, é só fazer a adaptação aqui para saber quantos quilos daquele composto, daquele adubo formulado vai ser distribuído, tá? Sempre, ó, adubação em sulfo. Fósforo, uma dose, tá? Potássio, você pode fracionar em 2 doses. Eu sou sempre favorável a esse fracionamento aqui, tá?
Pode, né, ser adicionado adubação orgânica, mas não é tão obrigatório quanto na cana, tá? Mas se você tem à disposição isso, e seu solo também é bastante arenoso, vale a pena colocar, tá? Então você pode fazer adubação no sulco ou plantio, ó, em covas. Isso aqui economiza, muda, mas aumenta a sua mão de obra, tá? Então, novamente, eu sempre recomendo fazer em sulco, porque você mecaniza, né, parte do processo. Então, você vai ter menos gasto com mão de obra e também menos tempo realizando esse processo, tá? Adubação orgânica não é obrigatório, mas pode ser feito, tá? Escolha do plantio, igual na cana, sempre período das águas, tá? Toda vez que a gente for fazer plantio, semeadura, sempre período das águas, porque as condições climáticas estão favoráveis, tá? Tipo de plantio, né? Covas ou sulco. Novamente, eu demonstro que minha preferência por sulco, tá? É mais prático, é mais rápido, tá? Mudas. Então, nós temos aqui, mais ou menos aqui, 1 hectare de capineira, dá para formar 10 hectares de... Não, 1 hectare de muda dá para formar 10 hectares de capineira de capim-elefante, tá? Preocupações com a muda. Iguais com a cana. As mesmas. Gema protuberante, tá? E fazer a despalha sempre no local. E aí o capim-elefante você pode fazer a altura do corte dele de 0 até 10 centímetros de altura, tá? Ele tem menos problema com a rebrota do que a cana tem, tá? Então, ó, mudas, tá vendo? Ó? A gema muito pequena, você pode ter problema aqui em baixa viabilidade de nascimento. Então, ó, ideal são essas gemas aqui, ó, maiores, tá? Por capim-elefante. E idade dessas mudas aqui, ó, em torno de 100 dias, ou seja, eu manejo o capim-elefante ali algo em torno de 35 a 60 dias. Eu faço os cortes. Mas para retirar muda, eu vou ter que deixar essa planta ficar mais velha para poder colher mudas com boa viabilidade aí para germinação, tá? Então, corte, né, de 0 até 10 centímetros de altura do solo, ok? E o mesmo manejo que eu fiz para a cana. Divide aqui em 3 partes a muda e o terço aqui, ó. Terço final você despreza. Então faz essa despalha no local de retirada das mudas, tá? E cuidado para não raspar o facão para tirar a palha e vocês prejudicarem as gemas que vão dar origem a novas plantas, tá? Então, junta tudo esse material e leva e faz a distribuição desse material no sulco, tá? Novamente aqui, ó, plantio, pé, pé com ponta. É a forma mais prática que a gente tem de fazer isso daí, tá? Então, ó, vai colocando as mudas aqui, pé com ponta, ó, pé de uma com a ponta da outra, vai fazendo essa sobreposição. Isso aqui é para garantir nascimento, né? Porque gemas da ponta são menos viáveis que as da base. Então, quando eu coloco o pé com ponta, eu aumento aí a minha chance de nascimento de novas plantas, tá? E aí eu vou ter uma capineira de capim-elefante formada de maneira mais rápida, né? De maneira que eu tenha boa quantidade de plantas aí por metro quadrado, tá? Novamente, controle preventivo de cupim, tá? Então, compra o defensivo específico para cupim, cupimicida, faz a aplicação e só depois disso daí fazer a cobertura das mudas, tá? Então joga uma camada de terra em torno de 5 a 10
centímetros de camada de terra, e aí é só aguardar o nascimento, tá? Pode-se também, tá? Novamente, tem pessoas que gostam de vir aqui com facão, aí vai cortando a cada 4 nós, 3 nós, tá? Isso garante um nascimento também mais preciso. É obrigatório? Não, tá? Mas pode fazer. Eu recomendo que faça, mas isso é uma decisão mais particular, tá? Então, depois de... Deixa eu pular isso aqui que é para a cova. Não, plantio em estaca também. Você gasta menos muda. Então você vai lá, retira essas estacas e vai cortar aqui pedaços, ó. Um, dois, três, em torno de 3 até 4 nós, né? Um, dois, três. Você pode fazer esse manejo aí e também cortar e depois ir colocando aqui no sulco. Tá? A grande diferença aqui é que eu não consigo visualizar o que é pé, o que é ponta. Então pode ser que eu tenha um crescimento mais umas vinhas com maior quantidade de plantas por metro quadrado, outras com menos, mas que ao passar dos anos isso aí tende a se estabilizar, tá? Forma de plantio é a mesma, né? Distribui no sulco e faz a cobertura. Isso aqui seria um plantio em cova, né? Então você prepara a cova lá, jogou adubo, fez tudo, colocou um pouquinho de terra, coloca a muda ali com metade para dentro, metade para fora. Angulação aqui, ó, 45 graus, tá? Então, ó, você vai lá, coloca seus dedinhos ali, que é mais ou menos isso daí. Mão de obra muito, muito grande plantar assim, tá? Então, eu acho que a forma mais eficiente que tem de fazer esse plantio é isso aqui, ó. Pé com ponta, distribui no sulco. Se você quer cortar, você pode vir aqui e fazer o corte, que não tem problema nenhum. Você vai ali no olho, vai cortando a cada 3, 4 nós e realiza o corte com o facão. Tratos culturais, né? Então, ali, ó, em torno de 30 dias, primeiro manejo. O que que você vai fazer? Capina, ou manual, ou química, tá? Então, para controlar essas plantas e fazer com que o capim-elefante ele cresça, se desenvolva de maneira mais rápida, tá? Até porque é uma região com alta, né, fertilidade e isso pode também favorecer as plantas invasoras, tá? Nesse primeiro manejo, após a capina, fazer adubação em cobertura. Então, se eu fracionei o potássio, eu vou jogar meia dose do potássio e aqui eu vou jogar nitrogênio, ou dose inteira ou metade do nitrogênio. Eu recomendo fracionar, tá? Então a sua adubação de nitrogênio aqui vai ser algo próximo aqui, ó, de 100 quilos de N por hectare, tá? Vocês podem encontrar recomendações menores, um pouco menos, outra um pouco mais. Mas o nitrogênio é importante para a produção de folhas, né? E também os cortes que vocês farão estimularão o perfilhamento. Então, ter nitrogênio à disposição no solo seria importante, é importante aí para um correto estabelecimento dessa pastagem, tá? Isso daqui, ó, se você for fazer 2 cortes, tá? No primeiro ano, normalmente você consegue fazer entre 2 a 3 cortes. Então, se você for fazer 3 cortes, fraciona a adubação nitrogenada em 3, tá? De, adubação de recomendações aqui para de
gente, de nitrogênio. Então, vai ser de acordo com os teores, né, de fósforo que você tem no solo, tá? Que tem uma relação. Então, quando você tem altas dosagens de teores de fósforo no solo, você vai jogar mais nitrogênio, tá? Como a gente acaba fazendo a correção, nosso solo de cerrado aqui em torno de 100 quilos é uma quantidade razoável, mas respeitem isso daqui, tá? Parcelamento. Se você joga doses menores, menos parcelamento. Doses maiores, maior parcelamento, tá? Eu acho que 100 quilos atende muito bem aí a demanda assim da nossa região, tá? Feito esse primeiro ano, tá? Então, qual que seria o manejo aqui agora? Deixa eu vir logo para cá. Esse primeiro ano, depois ali, ó, você passou 30 dias, fez a capina, né? Vai passar 60 dias, você vai fazer a segunda capina. E as adubações aqui de cobertura. Com 90 dias após o plantio, você vai fazer o primeiro corte. Vai lá e corta, tritura e fornece para os animais. E aí, depois disso, de 60 dias, novamente, um novo corte. E aí vai depender da sua época de plantio. Se você plantou mais cedo, você consegue ainda, 60 dias depois, fazer outro corte. Se você plantou de maneira mais tarde, dificilmente você vai conseguir fazer esse outro corte. Então, no primeiro ano de estabelecimento, esse primeiro corte vai acontecer com 90 dias. Mas os demais cortes, todos com 60 dias. Isso aqui a planta vai estar entre 1,5 m de altura a 1,80 m. Tá? Então, alturas maiores do que essa não são recomendadas. Tá? Aí depois você vai lá para o segundo ano do seu capim-elefante, ou seja, você fez o corte, aí desculpa, aí depois desse corte nas águas aqui, você vai ter um corte na seca, e aí depois que vai dar mais ou menos 90 dias após o último corte aqui, então mais 90 dias você vai ter o corte na seca, e aí a forragem não cresce mais, ela só vai voltar a crescer quando o período chuvoso se reestabelecer, tá? E aí vocês vão, começou a chuva, adubação de manutenção, tá? E aí você vai usar essa tabelinha aqui, ó. De nitrogênio, você vai usar essa recomendação aqui, tá? Que é aqui, ó, recomendação de nitrogênio para estabelecimento de capineira. Você pode usar esses mesmos valores aqui, tá? Eu já te dou uma receita aqui pode trabalhar aí com 100 quilos de N que você vai ter bons resultados. Ah, mas eu não quero ter uma produção tão intensiva assim. Então você cai aí para 60 quilos de N por hectare, tá? Potássio, novamente você pode usar aquelas doses que deram na sua última análise, mas pelo menos a cada 2 anos fazer a análise. Tá? Você pode usar aquela primeira, mas a cada 2 anos você faz uma nova análise para ver como que tá, para ir fazendo as recomendações, ok? E aí, essas adubações, né, fósforo normalmente você faz a cada 2 anos, potássio todo ano, nitrogênio todo ano. A sua adubação de manutenção de potássio e de N, você vai fracionar ela de acordo com o número de corte. Então, provavelmente, no segundo ano, você já vai conseguir fazer 4 cortes durante o período das águas. Então, fraciona a sua adubação nitrogenada em 4 partes. Potássica, se a dose der muito baixa, fraciona em 2. Se a dose der alta, aí você pode fracionar em mais vezes. Tá? Mas dose muito baixa fica ruim para distribuir. E aí você distribui uma no primeiro corte, que seria, né, início do período chuvoso, quando a planta começa a rebrota, e a outra metade de adubação fosfatada lá no terceiro corte, que você teria terceiro e quarto com uma dosagem.
tá? E aí você teria um quinto corte no período da seca, que é o resíduo ali de crescimento dessa forrageira, tá? Então é basicamente isso. Então, capim-elefante, a gente tem um corte no período da seca, que vamos usá-lo, mas o grande foco dele não é período da seca, é período das águas. Por quê? 90% da produção ocorre no período das águas, né? Então, o nosso foco, nosso manejo está totalmente direcionado para isso, ok? Então, corte rente ao solo, ou até 10 centímetros de altura, pega, tritura e fornece, tá? E aqui não tem necessidade de adição de ureia, tá? Então, você pode botar ele como seu único volumoso, pode usar o capim-elefante como única fonte de volumoso e sem adição de suplemento, tanto para ganho de peso ou para gado de leite. Só que aí gado de leite vai estar de acordo com a sua produtividade. Se você tem vacas de maior produção, né, de maior exigência nutricional diária, você vai precisar fazer uma suplementação aí com ração balanceada. Se você tem vacas de baixo exigência nutricional com baixa produtividade de leite, ele consegue manter uma produtividade aí baixa, mas razoável, tá? Então, o capim-elefante manejando ele dessa forma, você tem algo aí em torno de 13% de proteína bruta, né? Então, são teores bem interessantes aí para um capim, tá? Vai variar um pouquinho menos aí de acordo com a espécie e dias, né? Às vezes você tá com ele um pouco mais alto ali, e aí acaba que não consegue, não vai ter, não, estar no seu melhor valor nutritivo, tá? Então, você pode fazer o manejo por dia ou por altura, fica a seu critério. Então, isso vai variar um pouco aí, que você pode ter, às vezes, 2 cortes no primeiro ano de implantação nas águas e um na seca, ou, dependendo se plantou muito cedo, você pode ter até 3 cortes no período das águas e um na seca no primeiro ano. A partir do segundo ano, você pode ter aí de 3 a 4 cortes nas águas e sempre vai ter um corte no período da seca, tá? A cana cai a produção a cada ano, então por isso você faz o manejo dela a troca, né? Faz um replantio ali a cada 5 anos. O capim-elefante você vai trabalhar aí com ele até 10 anos. Então, cada 4 anos ali, dá uma olhada para ver como é que estão os teores de pH e fazer correção de calcário. E aí você vai ter que fazer uma correção via cobertura, né? Não vai conseguir fazer revolvendo no solo, a não ser que você tire a forragem. Então, os cuidados são fazer o corte bem feito, verificar constantemente os níveis de fertilidade e fazer as adubações de cobertura. Com isso, você vai ter uma forragem com alta produtividade para ser usada aí no período das águas e também no período inicial aí da sua seca. Tá? Entra como uma outra fonte, uma outra alternativa aí para o período seco do ano. Ok? É isso.